Doutor Marcelo Santos, os partidos de oposição querem que aqueles que são acusados por terem participado daquele ato em Brasília no dia 1º de janeiro de 2023 possam receber anistia. Como é que o senhor avalia essa situação, considerando o que há de inconstitucional nessas decisões que estão sendo tomadas no STF, especialmente por Alexandre de Moraes, e como avalia esse movimento no Brasil para que as pessoas efetivamente sejam destinatárias da aplicação do direito? Eu fico impressionado com o dinamismo, a performance, a dedicação, dentre outros, do nosso deputado federal, Gustavo Gaia, que juntamente com outros aí citados, Marcel, o próprio senador Girão, de fato tem nos representado com muita altivez, com muita dignidade. Eu, particularmente, ao longo da minha vida, de meus quase 50 anos de idade, eu nunca me deparei com um momento histórico, político, brasileiro em que, de fato, eu me senti representado pelos parlamentares que compõem as casas do Congresso Nacional, senadores e deputados. Nunca se viu na história do Brasil parlamentares tão dinâmicos, tão comprometidos com a realidade do país, acima de tudo, com a preservação ou com o resgate dos princípios democráticos, né, com a soberania do país. Então vamos lá. O Augusto Nunes, que compõe o staff, né, de jornalistas de escola da Revista Oeste, para mim o maior jornalista do Brasil. O Augusto Nunes, esta semana, Ivan, escreveu um texto, escreveu uma crônica muito interessante sobre essa temática da anistia. No banner da matéria há uma figura ilustrativa, né, bem sugestiva, com mãos que nos remete aos campos de concentração, né, na época da Alemanha nazista, ver mãos em meio a farpas de arame. O destaque da Revista Oeste: a anistia é inevitável. O fim do drama anunciado há 2 anos se transforma na principal bandeira de quem se opõe ao regime Lula-STF. E no texto, Augusto escreve assim: 898 réus do 8 de janeiro, julgados até agora pelo Supremo Tribunal Federal, o que de cara já causa espanto, porque são homens e mulheres, são pessoas comuns, são cidadãos, são civis, não são detentores de mandato eletivo, portanto não tem foro privilegiado junto ao STF. Então, desses 898, 371 já foram condenados a temporadas na prisão em regime fechado, registros nunca inferiores a 14 anos. Em sua grande maioria, penas de até 17 anos de prisão em regime fechado. Os 527 restantes, os que ainda não foram julgados, tiveram que, momentaneamente, até o presente momento, tiveram que engolir, entre aspas, ele diz aqui, acordos em que assumem a autoria. Na verdade, ele destaca entre aspas, porque não são acordos, são imposições, né? Acordos em que assumem a autoria de crimes que não cometeram, pessoas que estavam ali protestando de maneira pacífica, e que, induzidos, capturados pela arapuca montada, pelos que ali estavam infiltrados, os esquerdistas, isso é muito claro, a farsa caiu, que foram para lá provocar todo esse estado de coisas, de baderna, de quebra-quebra de dano. Então essas pessoas foram obrigadas a confessar crimes que não cometeram e a aceitarem matricular-se, olha que absurdo, que hipocrisia, matricular-se em cursos de democracia, entre aspas. Vejam só, promovidos por essa quadrilha, né, por essa facção criminosa que hoje governa o Brasil. Continuando. Ou se submetem a esses abusos, ou continuariam usando tornozeleira eletrônica, fetiche que Alexandre de Moraes usou para inventar a meia-liberdade. Para Lula e seus devotos, justiça é isso. Golpistas munidos de estilingues, com o chefe no exterior e sem líderes por perto, abastecidos por vendedores de algodão doce, recrutaram até moradores de rua, autistas, septuagenárias, equipadas com terços e jovens, que transformam batom em substância inflamável para destruir o Estado Democrático de Direito. Como os encarcerados nos campos de concentração nazistas, esses só merecem ter no braço não um número, mas 10 letras, abre aspas, sem anistia. Então, esse é o contexto, essa é a realidade da coisa, esse é o cenário, e as pessoas precisam entender exatamente isso. Que isso nem de longe se parece com terrorismo. Então, houve realmente uma grande farsa, ficou muito claro. Eu, particularmente, não levei nem 10 minutos ao presenciar tudo aquilo ali para concluir que aquilo se tratava de um grande teatro, de uma grande farsa, de uma grande arapuca. Infelizmente, enquanto que os protagonistas do maior escândalo de corrupção da história do Brasil estão livres, leves e soltos, Zé Dirceu e seu bando estão por aí livres, leves e soltos. A cada semana o STF libera mais um,
Então, enquanto esse grupo de legítimos terroristas criminosos está aí solto, livre pelas ruas, pessoas de bem, mães, pais, idosos, crianças, moradores de rua, transeuntes estão recolhidos ao cárcere em Brasília, principalmente na penitenciária da Papuda, passando por toda essa ordem de coisas. Inclusive já houve registro de morte do Clesão, né, que é o símbolo de toda essa luta pela anistia. Quais são as consequências efetivas que podem se verificar a partir dessa movimentação dos parlamentares em Brasília? Sem dúvida alguma, Erivan. Inclusive já se vê a mobilização do deputado federal Marcel, juntamente com o senador Girão, dois grandes baluartes, né, dois grandes legítimos representantes da população brasileira. É um tema de conteúdo internacional público, é um tema que ultrapassa fronteiras, não está restrito à realidade do país, do Brasil, dos Estados Unidos, é um tema que afeta a questão da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, efetivamente, não é privativo em matéria de competência de nenhum país, é um tema mundial, internacional. Para a surpresa de todos nós, o recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, o Hugo Mota, surpreendeu a todos, inclusive aos próprios esquerdistas, né, aos mentores de todo esse consórcio espúrio, né, que atualmente gere o Brasil, com a declaração de que também, a exemplo de outros aí que foram citados, de que o que ocorreu ali em 8 de janeiro nada tem a ver com terrorismo. Há outros tipos penais ali configurados de menor potencial ofensivo, crimes de perigo comum, como diz a professora Denise. Como é que um batom pode se transformar em um produto inflamável, né, a ponto de comprometer a estrutura física do prédio do STF, enfim, dentre outras coisas que a gente patentemente já constatou, a farsa realmente caiu. Então, por se tratar de uma temática realmente de dimensão constitucional e de direito internacional público, então está despertando o interesse de toda a comunidade internacional, capitaneada aí pelo presidente Trump, pela toda a sua estrutura, né, de governo, institucionalmente falando, no sentido de dar suporte, inclusive ao Brasil, nesse sentido. Chegou o momento, estrategicamente falando, que tudo isso vir à tona, né, as mudanças estão acontecendo, depois da posse do presidente Trump, muita coisa vai mudar e está mudando no mundo, e nós já esperávamos por isso, né, já era hora disso acontecer. No Brasil, a gente vê com muita esperança, com muita alegria, a mobilização de nossos parlamentares, deputados federais e senadores, no sentido de uma vez por todas, e agora com o apoio institucional do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que comunga do mesmo pensamento, da mesma convicção, e não é uma convicção pessoal, é uma convicção técnico-jurídica mesmo, que tudo aquilo não passou realmente de uma grande farsa, de um grande teatro, que agora, de uma vez por todas, vai ruir, e as responsabilizações, sem dúvida alguma, acontecerão. Realmente o Brasil precisa dar esse testemunho de soberania, de democracia ao mundo. O Brasil precisa se redimir dessa situação que já perdura mais de 2 anos, em que pessoas de bem, homens e mulheres de bem, patriotas legítimos, estão ali recolhidos ao cárcere, sofrendo todo tipo de arbitrariedade, uma situação que fere de morte, dentre outras garantias constitucionais, o princípio do devido processo legal, advogados como nós, sendo desrespeitados em suas prerrogativas, sendo privados, inclusive, de ter acesso aos autos dos processos de seus constituintes. É uma questão realmente muito relevante, muito complexa, e o Brasil precisa, agora mais do que nunca, com esse apoio institucional americano, o Brasil precisa se redimir dessa situação esdrúxula, vexatória. O deputado Gustavo Gaia, inclusive, criou e disponibilizou para a população brasileira um site, ele está convocando a população brasileira, inclusive, a promover as respectivas assinaturas eletrônicas para fundamentá-la o PL, o Projeto de Lei da Anistia, porque, inclusive, houve uma reação imediata por parte dos esquerdistas que também estão tentando boicotar esse movimento prol do PL da Anistia de maneira muito diligente. O deputado Gustavo Gaia, de plano, já começou a organizar esse movimento popular pelo respaldo, como prevê a Constituição brasileira, para que a população possa respaldar o PL da Anistia e para que esse projeto, essa bandeira que é louvável, possa, enfim, se concretizar. E eu penso, Arivan, que em matéria de prerrogativas, já que eu sou representante da classe advocatícia, eu penso que deve haver, é necessário que haja também por parte da classe advocatícia, acima de tudo, principalmente do nosso órgão de classe, o OAB,
uma participação efetiva. É hora da OAB, inclusive, parar de ficar desperdiçando energia com coisas não muito relevantes, com certas notinhas de repúdio em relação a questiúnculas, e, de fato, assumir seu compromisso, sua atribuição de defesa dos direitos e garantias fundamentais, porque eu penso que uma medida bastante salutar seria exatamente a mobilização institucional da própria OAB, no sentido de montar até uma comissão de profissionais, juntamente com os que já estão habilitados nesses autos processuais penais e juntamente com as próprias famílias, né, dessas pessoas que estão recolhidas injustamente ao cárcere politicamente, no sentido de se realizar até um mutirão de reavaliação, no bom sentido, uma intervenção adequada, justa e ética em relação a essa situação, afastando da condução desses processos esses que legitimidade nenhuma detêm, estão movidos, imbuídos tão somente por interesses político-ideológicos, para que as situações sejam apreciadas, inclusive, caso a caso, adotando-se um critério até de urgência e emergência, elegendo-se prioridades, inclusive porque há pessoas, inclusive, de maior idade ali, né, crianças, portadores de limitação, questões de comorbidades, né, como foi o caso do Clesão. É necessário que realmente se faça uma triagem urgentemente para que essas situações são o quê? Ao todo 898 implicados. É muita gente, Arivan. Então requer uma força-tarefa mesmo, um trabalho apurado, inclusive com a adoção de critérios de urgência e emergência para que as situações sejam analisadas caso a caso e a gente possa se libertar, rasgar do livro da história do Brasil essa página negra e suja que foi o 8 de janeiro, todas essas implicações, né, arbitrárias, toda essa situação que nos envergonha realmente diante do mundo.